Eu posso ter funções no domínio do tempo ou funções no domínio da frequência. Para eu sair do domínio do tempo e ir para o domínio da frequência, eu aplico uma transformada de Laplace. A transformada de Laplace ela é dada por uma integral. Tá? Então, f de s, vou escrever aqui no meio, f de s é igual à transformada de Laplace de uma função f de t. Esse aqui é a forma que nós apresentamos a transformada. Mas ela é uma integral, ela é dada por uma integral de f de t vezes e na menos st vezes dt. Ou seja, eu faço o produto escalar de uma função, um produto interno, né? Nós não chamamos de produto escalar, de uma função, e esse Euler na menos st, esse Euler na menos st, ele é igual a um Euler na menos sigma t, vezes um Euler na mais ou menos j ômega t. Nós nos lembramos que isso aqui representam senos e cossenos, é na j ômega t. E esse aqui representa simplesmente algo que vai caindo com o tempo, exponencialmente. Não adianta nada você resolver integral como ninguém e não entender o que significa a transformada de Laplace. Bom, a transformada de Laplace, ela representa a função no domínio da frequência, a mesma função f de t, só que vista de outra maneira. Seria como você está falando inglês ou português, a mesma coisa. É fundamental nós sabermos trocar entre as duas. Horas uma é mais vantajosa, horas a outra. Uma equação diferencial, como nós vimos, né? Vou colocar aqui uma equação diferencial. Ela normalmente representa um sistema. Aqui poderia ser um sistema massa, amortecedor e mola. Ela tem uma entrada, vou escrever aqui simplesmente entrada, claro que a entrada varia no tempo. E aqui eu tenho uma saída no tempo. Com caixinhas, ou seja, com blocos, nós representamos tudo isso no domínio da frequência. Por quê? Porque é mais fácil. A entrada vira uma entrada no S. A função de transferência depende do sistema. No caso do sistema massa-mola-amortecedor, né, o sistema que eu estou chamando de função de transferência, no caso do sistema massa-mola-amortecedor, a gente já sabe de cor que é 1 sobre ms quadrado mais bs mais k. O s quadrado representa a derivada segunda. E aqui a saída de S. Como assim? Não estou entendendo. Bom, você vai se lembrar que massa vezes aceleração é a força resultante. Então, massa vezes aceleração, que é x do tempo, que é força resultante, é a força externa menos a força do amortecedor menos a força da mola. Então, vou colocar aqui força externa, que pode depender do tempo, menos a força do amortecedor, que é B vezes derivada primeira, né? Ou seja, B vezes a velocidade, menos a força da mola, que é K vezes X, considerando que o X de repouso é X igual a 0. Bom, aqui você vai aplicar a transformada de Laplace em tudo. Aqui vai ficar, então, M vezes S quadrado vezes X ds. Aí tem uns pedacinhos como isso continua. Isso aqui vai ficar menos
menos x de 0 vezes S, menos x' de 0 vezes S, menos x de 0, igual. Este que é força externa, né, a força que é feita no sistema massa-mola, pode ser um seno, pode ser um cosseno, pode ser um degrau, enfim, eu vou chamar de F externa, claro que depende de S, eu não vou escrever parênteses de S, não vejo necessidade, menos B vezes X vezes S vezes X ds, vezes tudo que vai estar em vermelho agora, né? Na verdade, vezes não, menos, né? Menos x de 0. É só pegar uma tabelinha de transformada de Laplace que você vai ver que é dessa maneira. E tudo isso aqui, ó, para nossa sorte, as condições iniciais que nós vamos estar considerando nesse momento, elas vão ser sempre nulas. Eu nem precisaria estar fazendo essa parte em vermelho. Isso acontece na maioria dos casos quando a gente vai estudar máquinas, porque as máquinas têm infinitas possibilidades de condições iniciais, máquinas e sistemas, enfim, já considera zero, né? E o jogo que segue. Menos K vezes X ds. Só lembrando, esses X aqui são X ds, tá? Esse de 0 aqui é no tempo. Vamos fazer esse caso aqui, ó, massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração, se eu aplicar a transformada de Laplace, eu vou aplicar a transformada de Laplace numa constante vezes uma derivada segunda. Você vai lá buscar nas tabelinhas e você vai descobrir que a constante você joga para fora. Então vai ficar massa vezes a derivada segunda laplaciada, né? Que vai ser S ao quadrado x, porque é a derivada segunda, vezes x ds, para ficar bem claro, vezes x ds, menos S, x pequeno do tempo igual a 0, derivado, menos x do tempo igual a 0. Fica ligado nisso. Bom, no sistema massa-mola-amortecedor, o que é a saída e o que é a entrada? Bom, a saída é o x, que é a distância. A entrada é a força, que eu chamei aqui de força externa, poderia só ter chamado de força. E eu fazendo as devidas manipulações matemáticas, eu simplesmente coloco todos os x que eu tenho em evidência, né? E vou chegar nessa equação que representa apenas o sistema, que é a saída dividido pela entrada. E é de enorme importância analisar o que nós chamamos de sistema. Porque antes de colocar as entradas, eu quero saber como o sistema vai responder a essas entradas. Bom, aí vem a análise do plano S. Tá? Eu vou analisar isto daqui, que eu vou chamar de HDS, só para dar uma letra. E só analisando o sistema eu sei como ele vai responder para as diferentes entradas. Vamos fazer isso. Em breve nós vamos fazer cada passo desses. Eu tenho aqui um sistema massa-mola-amortecedor, tá? Esse gráfico aqui com os dois picos vermelhos, ele representa um sistema HDS igual a 1 sobre ms quadrado mais bs mais k. A gente viu que esse delta aqui, ele pode ser positivo ou negativo, né? É só lembrar que o S é igual, lembra da equação de segundo grau, menos B mais ou menos raiz quadrada de B quadrado, ainda bem que o B é B, né? Menos 4AC, menos 4AC, sobre 2A.
nós podemos ter a situação em que isso aqui dá um valor negativo, que é o caso de quando b² seja menor do que 4mk. Daí esse S vai virar um número complexo, né? Tanto é que eu fiz para quando S for igual a 1 mais ou menos J5. Tá? Como é que você sabe disso? Bom, não é que eu exatamente li o 1 mais ou menos J5 aqui, mas também poderia tê-lo feito, né? Se aqui é 10, é razoável pensar que esse aqui seja menos 1, né? Então, S igual a menos 1, né? Menos 1 mais ou menos J5. Eu sei disso porque eu fiz um programa aqui, ó, e eu disse que S igual a menos 1, ó, porque é S menos o valor que está aqui. Então, S igual a menos 1 mais J5. Né? E aqui é menos 1, aqui é menos 1 mais J5, e aqui é menos 1 menos J5. Bom, e aí é esse programa que vai realizar todos os gráficos que nós vamos ver agora no PowerPoint e analisá-los com calma. Inclusive esse programa nós vamos analisar. Então, esse gráfico de superfície 3D, todo ele representa o HDS, tá? Então, esse gráfico aqui, ó, é o HDS. Esse plano preto, né, ele simplesmente representa o S igual a 0 mais J ômega. Tá? Perceba que ele está aqui no sigma igual a 0. Se eu atravessar um plano aqui no sigma igual a 0, eu vou encontrar uma intersecção que é essa curva aqui, ó. Claro que essa curva ela só varia em ômega, então eu vou encontrar o H como se fosse um H de ômega. É um H de ômega, né? Só variando ômega e não variando S. Eu posso dar uma espiada nesse gráfico aqui ao lado, em 2D, fica mais fácil. Mas eu vou fazer de ômega igual a 0 até 10. Não vou fazer o lado negativo, né? Mesmo porque o outro lado é só um espelho. O que é o ômega mesmo? Já estou todo confuso, né? Lembrem-se que a transformada de Laplace, vou fazer aqui, ó, de uma função era igual à integral de 0, né, de 0 menos, ou de 0, simplesmente, se vem de 0, é de 0 menos, né, até infinito, da função no tempo, vezes E na menos ST. Ou seja, vezes E na menos sigma t, mais ou menos J ômega t, vezes dt. Bom, se eu considerei o sigma igual a 0, né, então tira essa parte aqui, ó. Aí vou fazer só para E na menos J ômega t, afinal de contas um é o espelho do outro. Eu estou fazendo só para E na J ômega t, ou seja, eu estou fazendo apenas para senos e cossenos. Eu bem me lembro que E na menos J ômega t, isso é igual a cosseno de ômega t, menos J seno de ômega t. Então, eu estou fazendo apenas para cossenos e senos. É uma resposta quando a entrada é ou senoidal ou cossenoidal, ou seja, é uma resposta que tem uma frequência. E eu percebo, sendo H, né, lembrar que H é igual a saída dividido pela entrada. Eu percebo que para entradas de amplitude 1, porque eu sempre coloquei 1 nas entradas, né, sem variar a amplitude da entrada, que é senoidal, sempre senoidal. Tá? O máximo que eu fiz foi variar o período ou a frequência, mas a amplitude sempre foi 1. Não aconteceu o que eu esperava, que era, eu esperava que independente da frequência, a saída em metros, fosse sempre igual, porque a força em newtons
Está sempre sendo igual. E eu percebo que não. Se eu variar a frequência, existe uma determinada frequência aqui. Não é bem 5, é um pouco menos do que 5. Eu tenho uma determinada frequência aqui que eu vou ter amplitude máxima de saída. Veja que eu considerei o sigma igual a 0 e estou vendo apenas a resposta, né? Sigma igual a 0. Estou vendo apenas a resposta variando a frequência. Como assim? Bom, eu coloquei esse mesmo gráfico aqui, ó. O mesmo gráfico que estava aqui à direita, eu coloquei aqui à esquerda e pequenininho. E eu quero analisar com muito cuidado um número que talvez aí seja muito pequeno, mas um número próximo a 5. Aqui eu fiz várias respostas na frequência. Tá? Então, aqui é o X, né? É a saída da caixa, né? A saída em metros, para várias forças de 1 newton, mas de frequências diferentes. Então, em determinado momento, eu coloquei uma força assim. Em outro momento, eu coloquei uma força com menor frequência. A maior frequência aqui parece ser essa onda verde. E a menor frequência é essa azul. A que teve a maior resposta foi essa laranjinha aqui, ó, que foi 100 centímetros. Veja que todas as forças são de 1 newton. E agora eu pude observar, né, que apesar de no sistema mola, amortecedor e massa, eu sempre fazer uma força de 1 seno de ômega t, mesmo fazendo sempre força de 1, existe uma frequência em que a caixa vai para os dois lados, mas em uma amplitude maior. E essa frequência é uma frequência próximo a 5 radianos por segundo. Eu vou mostrar de novo o programa que eu fiz, para que a gente consiga entender. Primeiro, eu fiz a função de transferência, que eu vou mostrar ela aqui, ó. Eu fiz o numerador e o denominador. Está aqui a função de transferência. Claro que aqui fica fácil de ver que esse 5, né, tem alguma coisa a ver. Mas essa função de transferência, eu vou colocar um simplify aqui, para ver se ele faz o S quadrado, né, como a gente está acostumado, porque aí ficou assim, muito na cara os valores das raízes, né? Vamos lá? De novo. Aqui, ó. Essa é a função de transferência. Tá? Então, é como se a massa fosse 1, né? Na verdade aqui a massa é 1, o B é 2 e o K 26. E essa função de transferência, ela é representada graficamente aqui. Depois eu fiz esse gráfico aqui. E nesse momento aqui, eu fiz a resposta em frequência. Eu simplesmente joguei senos, né, que vão de um valor, né, que eu chamei de maior ômega, né, mas vão de um valor, eu coloquei as frequências aqui, vão de 2,5 até 7,5 radianos por segundo. E eu vou explicar por que eu escolhi essas frequências e não outras. Mas vocês podem verificar que a entrada tem amplitude 1 vezes seno de ômega t. Eu só variei o ômega, mas a entrada sempre tem 1. Eu acho que é conveniente agora nós fazermos alguns gráficos para entendermos, tá? Vou começar do zero aqui um programinha
Só vou copiar a parte inicial aqui, mais simples, tá? Essa parte inicial aqui. Não há necessidade da gente fazer, né, as formatações iniciais para ficar mais bonitinho, né? E também definir variável S e T como simbólica, né, numerador como 1 e denominador, né, e a função de transferência. Pronto, é o que nós temos aí. Essa é a função de transferência e essa parte que eu chamo de hfunc, tá, é simplesmente para converter para uma função do MATLAB, onde ele trabalha com valores numéricos, mas é exatamente a mesma coisa, mas ele não trabalha de forma simbólica, o que torna a matemática mais lenta e não mais precisa, obviamente, né? Mas aqui nós não tivemos problemas de precisão. Eu vou verificar inicialmente a resposta em frequência. Aquele gráfico de superfície nós já fizemos, não vejo necessidade de fazê-lo novamente. Tá? Então, eu vou fazer. A resposta em frequência são apenas para as entradas senoidais. Vou definir algumas frequências. Eu vou chamar de ômega WW, né, linspace, ou posso simplesmente fazer aqui, ó. Ou melhor, vamos fazer num for. Primeiro, aqui não é entrada, aqui nós vamos chamar de função de transferência. Depois nós vamos colocar a entrada. A entrada vão ser senos, né? Então vou ainda definir como variável simbólica ômega. E a entrada como uma força externa de T igual a 1 vezes o seno de ômega vezes T. Sempre é bom ir executando para ver como vai. Ó, seno de ômega T, a força externa de T. E agora vamos transformar ele, vamos aplicar o Laplace nele. Então, F externo igual a Laplace do F externo. Pronto. Está aqui ele, né? Agora em função da frequência. A saída, que é a entrada vezes a função de transferência, x ds, obviamente, né? Se eu escrever apenas x, não há necessidade de colocar. X é igual ao nosso h, que é a função de transferência aqui em cima, vezes a força externa. Já apareceu aqui a saída. E eu quero agora as várias saídas no tempo, né? Então vou escrever aqui, como ninguém, depois que inventaram o trator, ninguém mais faz força, né? Eu escrevo x igual a I Laplace, né? Ou busco numa tabela, né? Faço frações parciais de x. Mas agora o nosso objetivo é fazer uma análise do plano S, não é tanto ficar descobrindo na mão as transformadas de Laplace, né? Mas ter um entendimento, né? Uma intuição do que significa o plano S. Eu só pedi para ele dar uma simplificada, não adiantou, né? O que importa agora é o gráfico. A simplificação ficou difícil por conta do ômega, né? Existem vários ômegas. O que nós poderíamos fazer é definir já com ômega, mas eu acho que não, acho que fica melhor assim. Agora eu vou fazer for. Vou colocar um pouquinho para cima isso. WW igual a 1, variando de 1 em 1. Vou fazer de 2. Se era perto de 5, eu vou fazer de 4, variando de 0,25 em 0,25 até 5,5.
eu quero fazer o gráfico dessa função, né, x. Né? Essa função x, ela vai ser do tempo e de ômega também, né? Pode ver aqui, o de ômega e do tempo. Xfunc igual a MATLAB, só para ficar mais rápido eu faço isso, tá? MATLAB function de x. Aqui logo vai aparecer, ó, a função de ômega e do tempo. É importante eu saber essa ordem, né? E o ômega vai ser substituído por esse W. Agora eu vou chamar aqui de qualquer número aqui, eu chamo de saída igual a xfunc do WW e eu vou colocar um tempo aqui também, claro, né? Vou chamar de TT, uma variável que eu ainda não defini. Eu vou definir aqui em cima, TT igual a linspace. Veja que eu não faço ideia ainda do tempo que eu vou ter que colocar. Bom, o tempo, naturalmente, ele vai ser proporcional à frequência, né, ao inverso da frequência. Então, imaginando a menor frequência como 4 radianos por segundo, eu transformo para hertz, né, e aí eu tenho uma noção do tempo, né? Então, eu posso colocar aqui que o tempo ele inicia em 0, né, e ele vai até, eu tenho que lembrar da fórmula, ômega igual a 2πf. Aqui, ó. Eu sei que em toda senoide, ômega igual a 2πf, ou seja, 2π sobre t. T igual a ômega sobre 2π. Então, eu tenho que fazer pelo menos um período, né? Até ômega dividido por 2π, dividido por, vou colocar 6, né? Vou colocar 2π para ficar mais 2π. Se eu não colocar quantos pontos eu quero, automaticamente ele vai fazer 100 pontos, tá? Nem precisaria fazer vírgula 100, que ele vai fazer 100 pontos. Posso colocar 1000, quantos eu quiser, vou colocar 100 por enquanto. Essa é a resposta, né? Então, talvez nem o nome, saída, resposta, a mesma coisa, né? E agora, plot o tempo que nós definimos e a saída. Estou apagando aqui algumas linhas. Agora, vamos segurar esse gráfico, porque nós temos vários gráficos, um em cima do outro. E, por fim, soltá-lo, né? Colocar uma grade também, que sempre ajuda. Executo. E eu acho que o meu período foi fraco. 4 sobre 2π. Se a minha frequência era de... Vou fazer o seguinte, eu simplesmente vou colocar mais aqui. Eu coloquei 4, eu vou colocar aqui simplesmente um 10. Agora ficou melhorzinho, né? Mas vamos colocar só 4. E aqui eu tenho as várias saídas para cada frequência. O problema aqui é que eu peguei um transitório que eu não queria pegar, né? Então, eu vou fazer o tempo, agora eu vou fazer um pouco diferente, eu vou fazer o tempo de 10 até 14. Aí eu não pego transitório nenhum, eu já pego depois que a coisa está em regime. Vocês já vão entender como eu vou achar esses valores mágicos, né? Eu fiz o gráfico agora de 0.025 em 0.025, eu vou fazer de 0.5 em 0.5, porque tem muito gráfico ali, eu estou me perdendo. Vai ser melhor, menos... agora ficou melhor, menos gráficos, né? E certamente aquele nosso macete vai dar certo aqui, ó. De eu colocar aqui, ó,
10 mais 4 dividido por 2π. Vou colocar 6,28 agora que não estou com vontade de digitar 2π. E apareceu apenas meio ciclo. Que coisa, né? Será que... Então, vou digitar aqui sobre π. Agora apareceu um ciclo completo dessa onda aqui, quase completo, né? Bom, tudo bem, vamos fazer até 12, que eu acho que vai ficar bem legal. Depois nós automatizamos isso. Então, aqui eu tenho 3 gráficos e ficou bem claro aqui que esse aqui tem uma saída maior, mas as entradas são todas iguais. Talvez ficasse mais claro se eu fizesse ainda de ômega igual a 3, variando de 1 em 1. Então, 3, 4, 5, 6, até o 6. Olha aqui, ó. Aqui ficou mais claro ainda, ó, a baixa frequência, né, as frequências mais altas, né, e uma frequência intermediária aqui, ó. Eu teria que saber qual que é essa frequência, né? Para isso, a gente pode fazer o seguinte, pode colocar, mandar ele escrever o ômega, né, que é a frequência, e além de tudo, nós podemos colocar um pontinho de quebra aqui, ó. Executa. Legal seria colocar uma legenda ali, né, com o valor, ó, esse é o primeiro, e já vai aparecer o valor de ômega ali, ó. Ele está dando uma demoradinha, acho que o hold on aqui está fazendo ele pensar. Ah, já voltou lá, foi o primeiro, ômega igual a 3, ó. Então, o primeiro é 3, como deveria ser. Vou apertar aqui no contínuo, daí ele faz tudo de uma vez, né, até voltar ao ponto de quebra. Agora ele fez ômega igual a 4, ó. Ele ainda não fez o desenho, eu deveria ter colocado um draw now, né? Mas fez, ó, ômega igual a 4, parece que é a maior. Agora ele vai fazer o 5. Já vai fazer, tá? O 5 é o maior deles, né? 5 é o maior deles, é natural. Aí, aqui já apareceu o ômega igual a 5. E o sexto é o último que ele vai fazer. Pelo menos a gente mandou ele só fazer até o 6. E aí, o sexto é o último, é uma frequência maior do que essa, mas a amplitude deu menor. Agora, vocês verificaram claramente que existe... Ele vai fazer mais um? 7? Não deveria, pelo menos. O ômega vale agora quanto? 3. Ah, ele está fazendo tudo de novo. Deixa eu tirar daqui, desde o 0. Agora eu vou mandar ele dar uma rodada em tudo, tá? Só para fazer tudo novamente. Vocês verificaram antes que tinha um transitório, né? Que aqui agora ele não aparece porque o gráfico foi feito a partir dos 10 segundos, né? Eu vou fazer de novo o gráfico a partir do 0. Vou ter que colocar mais pontos do que 10, né? Aqui eu vou ter que colocar, acho que uns 10.000. Porque senão a senoide vai ficar muito feia. E agora tem esse pedaço aqui que é transitório, né? Transitório é até tudo ficar ao normal, estabilizado. E como é que eu sei o transitório? Bom, quem vai te dar o transitório vai ser exatamente o sigma. E quanto que vale o sigma? Bom, o sigma você vai encontrar achando as raízes do denominador aqui, né? Você tem o sigma mais o J ômega.
A gente já sabe aqui porque eu coloquei que é menos 1 mais J5, então o sigma é menos 1. Né? Voltando aqui no quadro branco, lá do denominador da função de transferência, nós temos a função de transferência igual a 1 sobre o denominador, que é ms quadrado mais bs mais k. Quando o denominador é igual a 0, né, o h de s vale quanto? H de 0 mais J0, né, se eu substituir S por 0, para quanto que vai o módulo de H? Bom, ele pode ir, se é módulo, né? Se é módulo, ele dando mais ou menos infinito, né? E o módulo de mais ou menos infinito é mais infinito, ele vai para mais infinito. E é exatamente o que você enxerga nesse gráfico aqui, ó. Esse, que já vai aumentar, é o gráfico da função de transferência. E quando os denominadores aqui, ó, estão vendo esses x aqui? Né? Esse x, ele é exatamente o polo, tá? Então, é o 1 mais ou menos J5. Vou clicar aqui, só que aqui ele não está aparecendo o valor do x, ele está aparecendo o valor da superfície em z, tá? Mas o x e o y é 5 e menos 1. Vou dar um zoom ali que vai ficar melhor. Vou pegar de novo o nosso programa. Do lado de cá. Aqui eu fiz exatamente 1 sobre ms quadrado mais bs mais k. Esses pontos onde eu tenho x são os pontos onde o denominador dá 0, ou seja, a função de transferência vai para o infinito. Agora, esse gráfico, esse outro gráfico aqui, ó, esse preto, ele é o gráfico onde eu coloquei esse plano, onde o sigma é igual a 0. O sigma, ele é a composição, o S, ele é a composição do sigma e do J ômega. Eu tornar o sigma igual a 0, quer dizer, estou ignorando o transitório. Agora, se eu não ignorar o transitório, o que significa essa parte real onde a função de transferência vai para o infinito? É o que nós vamos ver agora. Eu sei quanto que valem essas raízes do denominador. Eu calculei aqui, ó. Menos 1 mais ou menos J5, né? Mas claro, eu tinha colocado elas lá em cima, mas eu mandei ele calcular porque em alguns momentos eu vou ter que calcular. Elas não vão ser dadas de presente, assim como nesse caso. Eu calculei. E aí, às vezes, eu posso ter aqui embaixo um S na nona e não na segunda. Não na maioria dos casos, a maioria é só 2, né? Mas eu calculei o menor sigma e o maior sigma, e o maior ômega aqui, por alguma razão. Claro que aqui o sigma só teve menos 1, né? Mas eu fiz um programa que calculasse o maior e o menor. Né? Claro que o menor, eu coloquei em módulo aqui, deu 1. Tá? E o ômega deu 5. É só olhar para cá que fica fácil de ver isso. E por que você usou isso? Bom, porque o sigma tem a ver com o tempo ou com a frequência do transitório. Então, esse 5 é 5 radianos por segundo e esse 1 é 1 Népper por segundo.
eu já sei que a resposta em frequência eu vou fazer em torno do 5. Tal como eu fiz aqui, ó. Eu ainda não cheguei no transitório, desculpem, tá? Tal como eu fiz aqui, em torno do 5, de 3 até 6, né? Porque eu sabia que em torno do 5, vou fazer de novo o gráfico aqui, já vou chegar no transitório. Passado o transitório, né, eu sei que em torno do 5 é a resposta que me interessa. Em torno do 5, né? Não no 5. A gente já vai ver que não é exatamente no 5 que acontece a maior saída. A maior saída nós vamos ver depois que ela acontece perto do 5 e não no 5. Bom, mas por enquanto vamos pensar como se fosse o 5. Já sabemos que é perto do 5. O sigma me dá o transitório. Tá? Então, eu vou pensar um pouco nesse sigma. Sigma é a parte real e ele me dá o transitório. Hoje nós estamos vendo a análise do plano S. S igual a sigma mais J ômega. Quando nós consideramos sigma igual a 0, nós estamos vendo a resposta em frequência para as várias frequências já passado o transitório. Já passado o transitório. Aquela parte inicial, para pegar embalo. Agora, o que é somente o sigma? Bom, nós vimos que o nosso sigma agora é igual a 1. Tá? E eu tenho que me lembrar de alguma coisa assim, ó, E na menos ST. Ó, só um pouquinho, que os travamentos acontecem nas melhores famílias. Eu vou pensar lá no Laplace como E na menos ST, que é E na menos sigma T, vezes E na menos J ômega T. Essa é a resposta em frequência, não estou interessado nela, agora eu estou interessado só nessa resposta transitória. E na sigma T, ela é este gráfico aqui no tempo. Tá? É na menos 1t. Né? Eu posso escrever E na menos 1t de uma maneira assim, E na menos t sobre o número 1, tá? Onde esse 1 é 1 sobre sigma, tá? Esse número 1, a gente pegou um sigma igual a 1, né? Não vai ajudar muito, né? 1 sobre sigma. E eu sei que o tempo de acomodação é 5 sobre sigma, tá bom? 5 sobre sigma é o tempo de acomodação. Então, depois de 5 segundos, tudo se acomoda. Como é que eu vou confirmar isso? Bom, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer a resposta ao degrau. Eu vou colocar um degrau de 1 Newton, só um degrau. E aí eu vou ver o que sai. E aí eu vi que sai esse negócio subamortecido. E de fato, depois de 5 segundos, tudo se acalma. Pode ver que ele fica reto já um pouquinho. Em 5 segundos ele já fica retinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses meus gráficos aqui, ó, eu não precisaria ter feito eles depois de... Eu fiz depois de 10 segundos, se eu não me engano, né? Onde que está o seno? Resposta em frequência aqui. A resposta em frequência... aqui nesse nosso aqui, na verdade, né? Eu vou fazer ela aqui de 0 até 5 segundos para ver que eu só vou pegar o transitório de 0 até 5 segundos. Justo que eu não quero, né? Justo que eu não quero. Eu quero pular essa etapa, né? A partir dos 5 segundos é que as coisas começam a se ajeitar. Quer ver? Eu vou fazer agora de 0 até 10 a resposta. Claro que na resposta ao degrau é muito mais fácil de ver isso, né? Olha aqui, ó. Aqui, a partir dos 5 segundos, né?
eu já tenho o transitório passado. Muito mais fácil é de eu ver a resposta ao degrau, que eu vou construí-la aqui junto com vocês. Agora, imagine que ao invés de a resposta ao seno, eu fizesse a resposta ao degrau. Então, eu vou escrever aqui um degrau, né? Degrau, no MATLAB, é Heaviside de x. Agora eu vou fazer o Laplace do Heaviside, que é 1 sobre S. Não há necessidade desse for todo aqui, né? Eu vou comentar isso aqui, ó. Não estou fazendo mais a resposta em frequência. E vou fazer o gráfico do tempo e da saída, obviamente. Só que a minha saída agora não vão ser, né, não vai ser mais a resposta aos senos, porque minha entrada não é mais um seno, a minha entrada é um degrau. Eu vou imaginar uma outra resposta aqui. Ele me xingou aqui, ó. Provavelmente porque eu escrevi, ele disse que x não existe, claro, é Heaviside de t e não de x. Olha aqui, ó, a transformada de Laplace é 1 sobre S. Né? Aqui é dito que não é conhecido a função chamada saída. Né? Claro, porque a saída foi calculada aqui. Né? No lugar da saída, eu posso colocar aqui, ó, x-func. Né? Porque o x-func ele é só do tempo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, x-func tt. Não precisaria nem ter feito até 10 segundos, uma vez que eu sei que aqui nos 5 segundos, né, já termina todo o balanço dele. Mas só para mostrar para vocês, né, que depois de 5 sobre sigma, eu já considero a coisa, né, a resposta em regime. Eu vou fazer o gráfico também agora para a resposta ao impulso unitário. O impulso é Dirac, a área igual a 1, né? E aqui está a resposta. Depois de 5 segundos, né, você vê que também tudo se alinha, né? Já atingi o regime, já passei do transitório. Por isso que eu fiz esses gráficos aqui, tanto da resposta em frequência, só que eu fiz depois dos 5 segundos, né? Eu fiz de 5 a 7 segundos. Eu fiz de 5 vezes o regime até 7 vezes, né, o tal, né? Eu fiz escolhi para deixar automático. Eu poderia ter usado o ômega ali muito bem. E aqui eu fiz até 5 vezes ômega, que também, 5 vezes tal, que achei suficiente. Ou seja, eu poderia, aqui eu chamei tal de 1 sobre o menor sigma, né? E aí eu fiz até 5 vezes o tal. Aqui, talvez não fosse adequado fazer como eu fiz aqui, ó. O t, né, de 5 vezes tal, começa em 5 vezes tal, sim. Mas aí ele poderia ter ido até outro valor, que eu chamaria de 5 vezes tal, mais... Agora, o ômega que eu escolhi, para começar do maior ômega sobre 2, né? Então, aqui eu colocaria um período, né, do maior ômega sobre 2, ômega sobre 2π. Né? Lembre-se que o período é ômega sobre 2π. Sobre 2 vezes π. Esse aqui fecha qual? Fecha aquele lá. Vamos ver se vai dar certo. Executa. Ômega sobre... Olha, não ficou legal. Foi até... só que aqui é do menor... Aqui está o maior ômega. Tem que ser o menor ômega. E o menor ômega a gente considerou como o maior ômega sobre 2. Bom, vou dar uma espiadinha de novo na minha dedução. Ômega, aqui, né?
ômega igual a 2 vezes π vezes f. Então, 2π sobre t. Período igual a ômega sobre 2π. Quanto menor. Período igual a ômega. Não, é 2π sobre ômega. Claro, está errado aqui o que eu fiz aqui. É 2π sobre ômega. Vocês me deixaram fazer essa bobagem? 2π sobre ômega. Brincadeira, ninguém fala nada, hein? Será que tem alguém prestando atenção? Ou estão com desatenção igual a mim? O que você me fala, Ana? Eu também nem me liguei disso. Isso não pode, que isso não está... E desde o começo não está dando certo, né? Eu disse, mas a matemática... Ah, agora ficou legal. A matemática não pode se enganar tanto, né? Agora aqui ficou de 5. Né? O que eu posso colocar para esse gráfico ficar mais bonito aqui, ó, é um tal de axis tight, né? Tight é como se fosse uma coisa apertada, né? E separar por seções também, porque veja que ele ainda não terminou de simular até lá no fim, aí a coisa começa a ficar complicada, né? Eu vou colocar a saída function, senão não faz o sentido, né? Aqui ele está colocando a matemática simbólica, que leva mais tempo, talvez por isso que estava demorando. Aqui também vou colocar a saída function. Quando a matemática ela é simbólica, ele demora muito mais tempo para fazer esses gráficos. Vamos lá? Garanto que vai fazer bem mais rápido agora. E esse aqui era o axis type, já terminou aqui, ó. Opa, já terminou tudo, ó. Pô, não terminou ainda. Nós estamos fazendo coisas também tanto pesadas, né? Mas olha como o axis type é legal, né? Ele ocupou todo o gráfico. Salva, que só Jesus salva. E agora vem a hora de eu fazer pergunta para vocês, né? E eu vou escolher aqui a Ana Luíse, a Ana Júlia, que começam com A. Ah, caiu fora! Teve alguém já caindo fora aqui, que acho que foi o Francisco. Brincadeira. Nada, Ana. Tô aqui ainda. Tá aí. Tava um living aí. Eu já me assustei. Apareceu aqui no meu. Ana, do plano S, a Ana com 2 N's. Do plano S, o sigma significa o quê? Não estou escutando nada. Não sei, prof. Boa! E a Ana Júlia? Tá. Não, pode ser você, pode ser qualquer Ana. Você sabe medir alguma coisa do sigma, além de que ele é uma letra grega, Ana? Vai lá, Ana com 2 N's. Tá bom, Ana com 1 N. Professor, eu não entendi nada que você fez nesse MATLAB. Vou ter que assistir essa aula, porque eu tô viajando aqui. Ai, eu vou chorar. Alguém me ajuda, então? O que deu para salvar da aula de hoje? Então, eu tinha anotado aqui que o sigma era a parte real, a parte com que perde força. O sigma é parte real, tá ok. Vamos lá, e continua. Ele tem relação com o tempo de transitório, sim ou não? Sim. Sim. E o ômega, agora as meninas de novo, vou pegar no pé delas. E o ômega tem relação com o quê? A Nádia pode ajudar. Está no time das meninas, a Raíssa também. Vocês estão perdendo. Está relacionado com a resposta em frequência? Olha, só pegar no pé, assim, né, de fazer uma competitividade aí entre grupos, né, homens e mulheres, que já começam a se manifestar. Ai, Deus. Brincadeira, vocês são feministas, Está relacionado com a resposta em frequência. Raíssa, o que é uma resposta em frequência, Raíssa? O teu time vai perder se você não responder. A Raíssa deu o golpe, nem está na aula, caiu fora. Está respondendo aqui no chat. Não sei, teu time perdeu 1 ponto. José,
Então, seria tipo, a resposta em frequência seria mostrar o comportamento tipo da nossa função, sabe? Tá. De como ela está variando, de quanto tempo ela está variando. Não, não é. O que é uma entrada variando na frequência? Num sistema massa-mola-amortecedor. O que é uma entrada que varia na frequência? Explica para mim, que eu não entendi isso. O que é uma entrada num sistema massa-mola-amortecedor? José, o que é uma entrada? Facilitei. Bom, por enquanto, só o Francisco fez 1 ponto para o time dos homens. Não sabe? Tá. Nárdia, o que é uma entrada num sistema massa-mola-amortecedor? Tem a ver com Laplace? Meu Deus, não. Tudo tem a ver com Laplace aqui, né, Nárdia? Vou te dar mais uma chance. O que é a entrada? Não é possível. Mas será que eu vou ter que puxar a orelha de vocês? Força externa? Força externa, 1 a 1. Finalmente. Francisco, o que quer dizer a entrada variando na frequência? Tem a ver com a resposta de oscilação? Resposta de oscilação, sim, tem a ver. Então tem a ver com qual função matemática? Seno ou cosseno? Perfeito. 2 a 1. 2 a 1. Tá. Já vimos que o ômega tem a ver com o seno ou cosseno e tem a ver com o balanço de oscilação ali da entrada, e a saída naturalmente vai ser oscilada também. Uma nova pergunta agora com relação ao sigma. O sigma tem a ver com o quê, Ana Júlia? Seu time está perdendo. Vai lá, fé e força. Se ela não responder, eu respondo aí. Ana Júlia. Tá na aula, Ana Júlia? Oi, professor, peraí. Ah, bom. Oi, você sempre vem aqui? Eu sempre venho. Não, professor, é que aqui tá cheio de criança, perdão. Aqui também. A gente de vez em quando brinca igual criança, não faz mal. Ana, o sigma tem a ver com o quê? Fala qualquer coisa. Ele tem a ver com a resposta transitória ou a resposta na frequência? Não adianta me prometer que vai estudar, eu quero saber agora. Na frequência. O sigma? É? Então, na resposta ao degrau, o sigma serve para alguma coisa? Eu vou botar o gráfico para te ajudar. O sigma me ajuda alguma coisa? Me ajuda alguma coisa? Vamos botar aqui, ó. Vamos botar a resposta ao degrau aqui. Essa é a resposta ao degrau. O sigma me ajuda em alguma coisa aí ou não? Não. Em relação ao outro gráfico, ele não deu alteração, né? Beleza. Fez as meninas perderem hoje, Ana Júlia. Vamos continuar. Ana Luísa, tem ou não tem? Agora ficou fácil, né? Tipo, o sigma está relacionado ao E o E na J ômega, não? E não sei. O sigma está relacionado ao E na ST, sem dúvida nenhuma. Meu Deus do céu, eu estou tentando fazer esse jogo empatar, mas não está fácil. José? Sim, professor. Sim, é muito curta também a resposta agora, né? Depois das duas, mas... Por exemplo, aqui... Então, o sigma tem... Vai lá, fala, tô ouvindo. O sigma... Então, eu queria dizer que tem a ver com a resposta transitória. Tem a ver... então vocês ganharam hoje. Hoje vocês ganharam. Tem a ver com a resposta transitória. Tá? Por quê? Tem a ver com o tempo de resposta transitória ou com a amplitude da resposta transitória? José? Eu não consegui ouvir. Tá falhando, né? Tem a ver com o tempo da resposta transitória ou com a amplitude da resposta transitória? É com o período, né, prof? Com o período da resposta transitória, sim, tem a ver com
Bom, vamos dar uma empatadinha aqui, quase empatado, né? Não perdeu de tão feio, deu 3-2 agora. Tem a ver, sim, com o tempo da resposta transitória. Oi, professor. Sim. Pode repetir o senhor pode repetir o que falou, porque está travando um pouquinho aqui, sabe? Tá, dá para perceber porque a tua voz também está travando. Tem a ver, eu perguntei assim, se tem a ver com o tempo do transitório ou com a amplitude do transitório. Eu vou escrever aqui, José. Ah, melhor mesmo, porque está travando um pouquinho. Bom, vocês aqui já pegaram a manha, né? E a gente já respondeu, o José que está difícil para ele escutar ali, mas ó, tem a ver com o tempo, né? Que é 5 dividido por sigma esse tempo, né? E não com a amplitude, né? E sim com o tempo de transitório. O sigma tem a ver com o tempo de transitório, tá? E o ômega, tomar muito cuidado, que o ômega, ele tem a ver com tanto com o período da onda, né? Como com a amplitude. Tá? Porque para as mesmas amplitudes de entrada, eu tenho amplitudes diferentes de saída. Eu não mudei a minha força, o meu 1 newton, mas eu mudei os meus metros de saída aqui, ó. Agora, quando a resposta é ao degrau, como mais abaixo aqui vai aparecer, essa azul, ó, é a resposta ao degrau, né? O que acontece? Só vai mudar essa amplitude de saída aqui, de 0,05 aqui, só vai mudar se eu mudar a força de entrada. Se eu não mudar a força de entrada, não tem como mudar o x de saída. E quando a entrada é senoidal, o x de saída muda. Ele está caminhando aqui, está mudando de sacanagem ainda. O x de saída muda, mesmo para mesmas amplitudes de entrada. O José ainda respondeu certo, então. Meninas, hoje não está para vocês, mas quem sabe a aula que vem, né? Vocês recuperam isso aqui e dão de lavada, né? Brincadeiras à parte, obrigado aí pela resposta. A gente tenta dar uma motivada, que eu sei que sempre ajuda, né? Especialmente se vocês vão ver a aula, e eu sei que vocês vão ver depois. Se eu não tivesse dado essa provocada aqui no sigma e no ômega, seria bem mais difícil. Mas essa é uma parte fundamental. Vocês vão se estrepar em automação se não entenderem direito esse plano S. Esse plano S é mais importante do que saber aplicar a transformada de Laplace com tabelinha. Sentir o que é o Laplace é o importante. Bem por isso, eu já estou mandando esse programa aqui. Eu vou tentar colocar ele no Moodle, se eu lembrar, mas em caso de esquecimento, eu já estou colocando ele aqui no Teams,